Olá, centelhas! Tudo bem? Olho aqui com a minha centelha para falar com a sua. Sejam bem-vindos. Vamos continuar o nosso bate-papo com o Mário Jorge sobre física quântica e espiritualidade, onde nós estamos estudando os conceitos do livro My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, do físico quântico, físico nuclear da NASA, o Dr. Tom Campbell. E o Mário Jorge, que traduziu e é o distribuidor oficial do material do Dr. Tom Campbell aqui no Brasil. E o Kybalion, que é o livro que eu ensino sobre criação da realidade, 7 leis, sobre o universo ser mental. Então são os dois conteúdos, o mais antigo e o mais recente, que falam que o universo é mental, é feito de pura consciência. Então se o universo, se a nossa realidade é feita de consciência, então nós temos o poder de criar a realidade que desejamos com a nossa consciência. Então vamos lá, vamos continuar. Gente, me desculpe pelo atraso aí de alguns 5 minutos, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Prepare o seu papel, sua caneta, porque hoje a gente vai estudar, segundo a física quântica do Dr. Tom Campbell, autor do livro Minha Grande Teoria de Tudo, como através da física quântica a gente pode criar a nossa realidade de 3 formas. E também o Mário vai ensinar hoje uma técnica para dissolver, para eliminar ou para trazer à luz aqueles medos ocultos que a gente tem. E que esses medos ocultos são nossos sabotadores, que estão ali nos atrapalhando de manifestar a vida dos nossos sonhos. Tá bom, gente? Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou aqui só ver se eu consigo enxergar o Mário para eu chamar ele, pra gente começar o nosso bate-papo. O nosso bate-papo de ontem foi muito legal, gente. Quase 2 horas de live, muito conteúdo interessante. Sempre que o Mário vem aqui é assim, a gente não quer mais se largar. Ele fala ali da parte mais técnica da física quântica, da ciência, e eu falo da parte mais da filosofia, da espiritualidade. Então é realmente uma casadinha bem legal, a dupla MM, Mário e Mai. Tá bom? Tô só vendo se ele entra aqui com a gente. Boa noite! Enquanto a gente espera o Mário aparecer, olha a Nani! A Nani está sempre. Um grande beijo, Nani. A Nani estava também no nosso workshop presencial, que assim que tudo voltar aí, puder ter as nossos encontros presenciais, a gente vai marcar um novo Despertar, workshop Despertar, versão 2.0 aí, junto com o Mário Jorge, tá bom? Aqui o Mário. Mário, você tem que mandar o convite para eu aceitar aqui. Transmitir ao vivo com... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui não tem, você tem que mandar o convite para mim, Mário. Coloca aí, transmitir ao vivo com... Hoje a gente vai falar de 3 formas de criar a realidade, segundo a física do Dr. Tom Campbell. E também o Mário vai ensinar uma técnica. Já mandei, mas não tô vendo, Mário, Zito. Mande de novo, que aqui não tá aparecendo para mim. Aqui, responder para My Big Toe, fazer uma... Ah, tá, já tá aqui, já achei. Ai, gente, adoro live no Instagram. É bem assim, não dá para editar nada não, vai tudo no ao vivo. E aí, vocês estão me ouvindo? Olá, Mário. Teu áudio tá bom, fala mais alguma coisa aí. Anda aí, teu áudio? Está me ouvindo, bem? Tô, tá ótimo. Então, tá bom. Tá ótimo. Então, a gente está falando aqui, Mário, que hoje a gente vai falar das 3 formas de cocriação da realidade, que você começou falando ontem para gente, e também ficou de ensinar assim, uma técnica para
um exercício mental para descobrir quais são os medos, os sabotadores que estão ali. Porque como o universo tudo é consciência, e é a consciência que é a criadora das nossas vidas aí, então muitas vezes a gente não consegue criar o que a gente quer, porque lá no fundo da nossa consciência existe um medo, uma ideia sabotadora ali, impedindo que a gente realmente se torne consciente daquilo que a gente deseja. Então, um dos trabalhos que a gente tem é identificar esses sabotadores e transmutá-los para poder criar a vida dos nossos sonhos. Ney, Eu tá me acho que está ouvindo? travando. Oi? Está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então tá bom. Então, vamos lá retomar o fio da meada, né? Então, a gente só dando um contexto geral, né? Então, assim, eu estou falando aqui sempre sobre os aspectos de Moby-Dick de Tom Campbell, como ele, que é um físico estudioso da consciência, que você acabou de explicar na introdução, ele bolou toda uma ideia, né? Descobriu, né? Estudou como é que essas coisas todas funcionam, e dentro do contexto da teoria, né, existe a forma como essa consciência fundamental, a fonte, ela faz as previsões para frente, ok? Então, só como um preâmbulo, né? Essa fonte, claro, estamos em contato, estamos, vamos dizer, totalmente abertos, nós somos transparentes para ela, né? Então, ela conhece perfeitamente a nossa qualidade de ser, a nossa qualidade espiritual, todo esse histórico das nossas decisões anteriores constam nesse banco de dados de informação da realidade, então ela com facilidade e com agilidade, né, porque é a fonte criadora de tudo, ela calcula todas as possibilidades para frente das coisas que podem vir a acontecer. E ela faz isso desde muito tempo atrás, desde que esta realidade, para esta realidade, desde que esta realidade começou no Big Bang virtual lá atrás, ok? Então, ela calcula as possibilidades para frente e, em função das decisões que nós tomamos, escolhemos, porque ela propõe vários caminhos em função da história atual, ela dá seguimento nas possibilidades, posso ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e aí ela deixa aquilo disponível para a gente vivenciar, conforme a gente escolhe dentro das opções que estão disponíveis para a gente. Então, a gente escolhe um caminho, aí, a partir daquela escolha, vai se desenrolando uma sequência e ela vai recalculando novas possibilidades para frente. E toda vez que ela faz isso, fica todo esse histórico e essa informação fica armazenada numa teia de realidade que mostra todas as realidades possíveis, ok? Então, seria o que as pessoas às vezes chamam de oceano de todas as possibilidades, o reino de todas as possibilidades. Então, realmente, todas as possibilidades estão lá desde sempre, desde quando começou e para sempre para frente, né? Então, tudo que a gente foi escolhendo, efetivamente foi criando um caminho real, que a gente vai perseguindo, né? E fica registrado como histórico para nós. A gente olha para trás na história e vê o que aconteceu, em função das escolhas que as pessoas fizeram. Então, essa é a história real. E todas as alternativas possíveis também estão lá, calculadas, e daqui para frente todas estão lá. Então, isso só como uma ideia para entender como é que é esse oceano de todas as possibilidades, esse reino, onde a gente está navegando e fazendo nossas escolhas aí diariamente. Não quer dizer que todas as possibilidades estejam ainda disponíveis agora, quer dizer que sempre houve a disponibilidade delas todas. À medida que a gente escolhe alguma coisa, a gente colapsa ou renderiza determinado caminho, faz determinada escolha, toma determinada decisão, e aí congela, colapsa aquele caminho naquela direção. E aí novas escolhas vão sendo feitas. A cada segundo estamos fazendo escolhas. Isso apenas para entender o contexto que a gente vai explicar quais são esses 3 métodos de influenciar a nossa realidade, porque eles estão dentro de um contexto maior
de todas essas possibilidades, das quais, a cada momento, a gente tem algumas delas disponíveis para nós. Legal. E só tentando trazer para os termos aqui e fazendo uma observação que eu achei bem interessante. Então, quando o Mário fala assim, ela calcula, ele sempre, eu percebendo que ele usa bastante no feminino. Ele está se referindo à fonte criadora, à consciência mãe de tudo que existe. Então, eu acho legal, porque quando a gente fala de Deus, geralmente, na cultura mais comum, é usar o masculino. Ele, Deus, Deus. O Mário já usa o feminino. Ela calcula, e eu acho bem legal isso mesmo. E porque ele está se referindo à consciência criadora. E tudo começou, quando ele fala do Big Bang virtual, como o livro, inclusive tem gente perguntando qual é o livro, o pessoal que sabe qual é o livro já vai escrevendo aí, tá? Que é o livro My Big Bang, Minha Grande Teoria de Tudo. Lá no Instagram do Mário, você pode adquirir esse livro, tá? E também lá no nosso site, Temporariamente Humana, tem o link que leva para o site do Mário. Então, gente, segundo o My Big Bang, que é uma teoria de realidade virtual, que nós vivemos numa matrix, numa realidade virtual, existe uma consciência que é a criadora de tudo, que é a fonte, de onde originou tudo, e é essa fonte, ela que calcula todas as possibilidades. Aí, quando ele fala do banco de dados, eu acredito que, me corrija, Mário, se não foi isso, que seja a referência aos registros, o que chamam de registros acásticos na espiritualidade. Só que muitas pessoas, quando a gente usa o termo registros acásticos, pensa que só tem lá nos registros acásticos, no banco de dados, somente as coisas que já aconteceram. Mas não. Lá dentro também tem todas as possibilidades do que seria se fosse. Então, tem tanto aquilo que foi já feito escolha a respeito, que seria o chamado de passado, como aquilo que um passado provável, que se você tivesse tomado uma escolha diferente também, aquilo também está no banco, e os prováveis futuros. Tudo isso está nessa fonte, nesse banco de dados, que dentro da espiritualidade chamam de registros acásticos. E é isso que muitas pessoas que têm a chamada mediunidade, né, também é um termo espiritualista, mas tem outro termo mais científico para isso, né, Mari? Que elas têm essa capacidade de, acessando estados alterados de consciência, acessarem esse banco de dados, fazer downloads de lá das informações. Então, assim, tem até uma técnica, Mário, que é o eu do futuro, onde você visualiza o seu eu do futuro. Você já totalmente mudado, vivendo a vida dos seus sonhos, trabalhando no trabalho dos seus sonhos. Então, você descreve como é o seu eu do futuro, você visualiza ele, você sente que ele está se manifestando em você. É muito interessante como a gente sente realmente uma mudança de consciência quando a gente vai praticando esse exercício. É uma forma meio que de acessar essa informação que é do futuro, mas que já está disponível no banco de dados. Seria isso? Só para... Né? É isso mesmo, você colocou perfeitamente. É que, como você sabe, o Tom, ele não fez nenhuma consulta prévia a todas essas nomenclaturas e a todas essas culturas que já existiam, que já descreviam isso e aquilo. Ele fez um acesso direto, N vezes, repetidamente, estudou e saiu com termos, vamos dizer, quase como se fossem técnicos, né? Porque ele viu como é que a coisa funcionava. Então, como ele mexia a vida inteira com computador e com simulação, ele foi identificando muita similaridade entre o funcionamento da realidade gerado pela fonte, que ele chama de sistema mais amplo de consciência, e o funcionamento de um computador, ok? Então, e ele começou a dar nomenclatura para essas coisas de acordo com a nomenclatura técnica de linguagem da informação, ok? Mesmo porque com a tentativa de não espanar ninguém que fosse se assustar ou se desinteressar, porque você está usando, às vezes, um termo que nem acástico, que é um termo lá de milhares de anos, da Índia, sei lá de onde vem, né? Mas é perfeita. A ideia dos registros acásticos é a mesma. Então, o que ele chama de banco de dados de informação é em relação ao grande computador da fonte
onde ela armazena, uma parte da fonte, ela armazena os dados referentes ao passado, às possibilidades passadas, e ao futuro e às possibilidades futuras. E isso explica, por isso que a teoria dele ele fala que é uma teoria de tudo, porque ele realmente consegue explicar tudo. Inclusive, esse tipo de evento, vamos dizer, que oficialmente se chama de parapsicológico, mas ninguém sabe como é que ocorre simples, porque a consciência fundamental ela é uma rede, ela é como se fosse uma consciência em rede. Dentro de uma parte dessa consciência em rede tem um banco de dados com as informações que a gente, antigamente, né, nas culturas antigas, chamava de registro acástico. Mas o que é aquilo? Um banco de informações que guarda todas as informações lá e que você pode efetuar consulta. Então, ontem você estava falando, por exemplo, de receber respostas. Depende da pergunta que você está fazendo, de como e com quem, com o que você está falando, uma forma simples de consultar sobre informações básicas é como se fosse o Google, você entra lá, faz uma pergunta e ele busca respostas possíveis para você, ok? Agora, você sabe muito bem que o Google, às vezes, você faz uma pergunta mal feita ou não consulta as palavras corretamente, de uma forma clara, volta um monte de lixo, né? E quando você entra em consulta com essa parte mecânica do sistema da fonte, ela muitas vezes responde diretamente, e se a pergunta não for bem feita, a resposta não é bem dada, né? Então, tem esse cuidado para tomar, porque muitas vezes algumas perguntas são respondidas diretamente pela fonte, pelos registros, né? De uma forma quase automática, que é um serviço que a fonte presta também, que você pode acessar com a sua consciência, com a sua solicitação, como se fosse uma consulta do Google, tá? Ele explica isso nos eventos dele, com muito mais detalhe do que a gente pode rapidamente falar aqui, mas é por aí. Então você tem razão, é como se fosse, o que ele está se referindo como banco de dados são os registros acásticos. E explica por que as pessoas conseguem, por exemplo, ver o futuro, né? Porque como eu adiantei um pouco antes... Eu ia tentar isso mesmo, Mário, porque é exatamente, eu assisti já a entrevista do Dr. Tom Campbell, com o pessoal perguntando para ele a respeito disso, quando você vai em algum lugar e tem aquelas pessoas que, eu quero ver o meu futuro, prever o futuro, ou quando a pessoa vai consultar alguns oráculos. Então, o que é que acontece é que aquele oráculo ele vai te falar as probabilidades de futuros prováveis e da energia que você está carregando naquele momento. Não quer dizer que é aquilo exato que vai acontecer. Aquilo vai acontecer se você se mantiver nessa energia que você está no momento da consulta ao oráculo. Então, o oráculo está acessando os futuros prováveis. Então, aí o que é que acontece é que muitas pessoas dizem, porque o oráculo me disse que isso ia acontecer, não aconteceu. Não é uma questão que o oráculo, digamos, errou, é uma questão que talvez a sua energia mudou. Talvez naquele dia que você foi consultar, você estava com energia super elevada, tudo indo bem, aí foi só coisa maravilhosa. Outro dia que você foi, você estava com energia baixa e só deu desgraça lá, né? Então, vai mudar bastante. O que o oráculo faz é consultar os futuros prováveis que já estão disponíveis nesse banco de dados do universo. E a gente tem a chave para mudar a nossa realidade. É esse futuro que você quer manifestar? Então continue com essa energia, é isso que você está fazendo. Não é esse? Então mude. Mude a sua consciência que o futuro também vai mudar. Seria isso? Porque as pessoas muitas vezes elas querem consultar o futuro para saber o que vai acontecer nisto ou naquilo, né? E aí, só que elas querem continuar tendo livre-arbítrio, né? Então, assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que tem livre-arbítrio. Então, a má notícia é que o futuro não é garantido. Ou talvez seja uma boa notícia. Porque se ele for ruim, ele não é garantido. E se ele for bom, ele também não é garantido. Então, assim, como existe o livre-arbítrio, apesar do sistema nos conhecer tão bem e calcular as possibilidades à frente para deixar o caminho já disponível, porque isso aqui é um programa que vai rodando, como um filme. E ele deixa os vários enredos de filme disponíveis. Conforme você decide por um ou por outro, ele não tem que parar tudo, calcular para você ir lá. Não, você já pode ir porque já está calculado, né? Então, conforme
você escolhe um ramo do futuro, você mesmo implementa e vai percorrendo o caminho. Então, isso é a forma, é um mecanismo, é um entendimento do mecanismo do funcionamento. Agora, para cada cálculo que ele faz de futuro possível, ele também calcula, além das possibilidades diferentes de ocorrências, as probabilidades de que ela ocorram. Então, pode ter dois caminhos. Então, um tem 40% de chance, outro tem 60% de chance. Simplificando, ok? Pode ter N caminhos. Mas, então, quando você consulta sobre o futuro, você se consultar corretamente, não, o que é mais provável que aconteça comigo com relação a este assunto e este caminho que eu estou tomando hoje. Né? Em que isso vai dar? Ou isso vai dar nisto ou vai dar naquilo? Com que probabilidade? Então, o sistema pode retornar para você a probabilidade. Nós estamos aqui comendo um passo importante, mas quando você vai para a terceira forma de influenciar o futuro, que é a intenção é você usar a sua força de vontade, do ser que você é, intenção focada, para que algo ocorra no futuro. Então, quando você está fazendo isso, você está aumentando a probabilidade de determinada coisa ocorrer no futuro. Então, se ela tinha 40% e a outra 60%, mas você está intencionando que o 40% suba e passe a ser 60%, 70%, 80%, 90%, até que ocorra, né? É assim que você está influenciando o futuro, aumentando a probabilidade da ocorrência de determinado caminho. Mas não existe, eu costumo publicar uma frase dele que assim, o futuro não é um negócio encerrado, não está fechado já. Né? Porque se tivesse, não existia opção, não importa o que você fizesse, ia dar aquilo, seja bom ou seja mal, dentro da sua avaliação. Mas você tem liberdade. Né? Então, isso é importante entender, porque o sistema faz todos aqueles cálculos para disponibilizar as opções. Né? E as escolhas são nossas. Então, voltando um pouco no primeiro aspecto, então tem 3 formas de você criar realidade. E eu já adianto uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, que todas as 3 formas envolvem escolha, porque tudo que você vai fazer na vida envolve escolha. Ou então, se você não escolheu nada, não fez nada, né? Efetivamente não fez nada, também escolheu a opção de ficar quieto e não fazer nada. Então, sempre é uma escolha sua. Você chegou aqui onde você está por sua própria responsabilidade das escolhas que você fez, quer sejam nesta vida, quer sejam em outras, né? Isso é uma sequência, né? Você chegou no nível de qualidade que você tem através das escolhas que fez e do que aprendeu. Então, a primeira forma de criar realidade é através da percepção que você escolhe. Tá? Então, lembrando sempre que eu falei, são 3 coisas, mas todas elas envolvem escolha. Então, a percepção, você publicou hoje, a gente trocou uma ideia, e você publicou aquele caso dos 2 pinguinzinhos vendo uma pedra sobre um precipício. Um deles enxerga uma pedra no caminho e o outro enxerga uma ponte para ser utilizada para atravessar o precipício. Porque bem, não é uma ponte jeitosa, ela está meio no caminho, mas com ela você pode atravessar se aproveitá-la adequadamente. Né? Então, essa percepção, né, quando a pessoa é muito negativa, como você costuma dizer, está vibrando numa energia negativa... vamos dizer, às vezes, como é que quando você está down, quando você não está bem, quando você está deprimido, né, por exemplo, você começa a enxergar menos alternativas e só vê coisas ruins. Né? E isso é impossível, porque todas as coisas, nunca existe uma única alternativa, ou não existe nenhuma, sempre existem alternativas. Algumas melhores, algumas piores, e tudo que existe sempre tem um lado positivo, por pior que seja. Então, se você escolhe focar e vibrar de uma forma negativa, e outra coisa que a gente sabe é, aquilo que a gente focaliza cresce para nós. E aquilo vai tomando, você está sendo negativo, aquilo vai tomando o horizonte, você enxerga tudo negativo, só opções negativas, ou nenhuma opção, então não tem escolha, está amarrado. Então, assim, quando você tem uma percepção, quando você escolhe uma percepção, lembre-se, é você que está escolhendo perceber de forma negativa. Então, essa é a má notícia, é você que escolheu. A boa notícia é, se você escolheu ver de uma forma negativa, está sob seu controle
mudar esta percepção para uma percepção positiva. E é claro que você às vezes não muda isso instantaneamente, você pode comentar depois melhor do que eu até, mas a pessoa que já está lá no fundo, às vezes ela está toda enrolada e não enxerga mais nada. Mas ela começa com um esforço pequeno, fazendo um esforço de ver algo positivo em algum lugar, foca naquilo, vê mais uma coisa positiva e aos poucos o horizonte vai se ampliando, né? Se você afundou muito, o retorno também é um pouco, né, delicado, exige um esforço maior, mas sempre é possível. Mais demorado é o retorno, é a subida, né? Quanto mais a pessoa desce ao fundo, mais é demorada a subida, né? Mas ela reconhecer que... Vai alto aí. Se a pessoa reconhecer e entender, qual que é o importante da conversa aqui? É a pessoa interessada nisso perceber que está sob o comando dela. A perspectiva negativa foi ela que escolheu por conta dos rótulos contínuos que foi dando e do foco e da vibração no negativo, de optar por coisas negativas, por ela mesma ou por se emprenhar pelo ouvido pelos outros, mas a decisão ainda foi dela, porque ninguém força você a nada, né? Você que sempre escolhe isso, mas assim, você pode escolher sair disso, mudando a visão, né? E você sabe que tem um exemplo que eu acho melhor deixar para o final, mas é um exemplo bem interessante do Viktor Frankl lá, que na pior das situações, né, e não é o único, mas você sempre pode encontrar, todo mundo tem algum caso onde, por pior que estivesse a situação, encontrou algo de positivo. Foca naquilo, amplia, busca outro positivo, amplia. Então vai mudando a sua atitude, a sua perspectiva, a sua percepção. E é uma escolha sua, contínua, até sair do buraco e passar a ver as coisas positivas, e aquilo você começa a vibrar positivamente, perceber mais alternativas positivas e atrair mais alternativas positivas. Então, é uma coisa que só depende de você, só depende de você e não depende de aprender, vamos dizer, uma técnica de intenção, de colapsar, de renderizar, ela está na sua mão, porque você, do mesmo jeito que escolheu o negativo, você pode mudar a chavinha e começar a escolher o positivo. Então, está totalmente... Aí vem a questão do que é chamado de lei da atração também, Mário. Também, porque, por exemplo, uma pessoa que está acostumada a estar num padrão de negatividade, ela pensa o negativo, ela vê o negativo, e por ela ter visto o negativo, ela diz, está vendo? Bem que eu falei, que isso de ruim ia acontecer e aconteceu. Aí, aquilo ali confirmou o pensamento que foi criado por ela, aí fica naquele ciclo. Aí, quando ela começa com pequenos esforços para mudar esse padrão, aí ela vai, aos poucos, vendo uma mudança, que ainda vai ser bem gradual, bem tímida, uma mudança tímida, mas conforme ela foca nesse novo estilo de pensamento, que é o mais positivo, vai ficando melhor, mais fácil, mais coisas vão... Ou seja, a lei da atração vai trazendo mais pensamentos iguais àquele. Então, quanto mais eu penso positivo, mais pensamentos positivos vão ser trazidos à minha mente. Isso, a gente só percebe isso no negativo, porque quando a gente começa o dia mal, né? Começa negativo, não teve uma noite boa de sono, aí tropeça na cama, né? Aí chama o nome, aí vai escovar o dente, quebra a escova, e parece que uma coisa vai puxando a outra, e quando a pessoa vê o dia foi, né, um desastre. Então, assim, é como se fosse aquele pensamento vibrasse, atraísse outro de igual frequência e outro de igual, quando vê, virou uma bola, né? E para sair daquele emaranhado, é realmente um pouco mais difícil no início, né? Mas quando a gente consegue sair e consegue vibrar positivo, aí parece que você já vira aquela pessoa marcada por Deus, porque você é uma pessoa abençoada. Parece, mas é porque você criou aquilo como um padrão de positividade e aí o sistema foi dando mais do mesmo para você. A verdade é que todas as pessoas são abençoadas. A fonte não nega isso para ninguém. Você tem isso garantido. É a gente que se esconde disso, foge, se enterra no negativo e depois fica reclamando e ainda culpando a fonte por ter te colocado lá. Não. Aí, Mário. Exatamente. É essa a ideia que eu passo aqui para as centelhas da meditação da porta aberta.
que São Germain fala, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Ou seja, somos nós que abrimos ou fechamos a porta, porque o fluxo, ele é abundante, ele é generoso, ele não faz distinção. Somos nós que abrimos ou fechamos essa porta para esse fluxo, que já está aí, é direito de todos, porque se a gente existe, a gente merece ele, somos nós, com o nosso livre-arbítrio, que escolhemos fechar essa porta. É nós que estamos escolhendo o tempo todo, como eu disse, é tudo escolha, cada escolha que a gente faz nos leva a consequências. Não existe recompensa nem castigo. O mecanismo de aprendizado nesta escola virtual é decisão, escolha e consequência. E aprendizado, se estiver prestando atenção. Senão, o sofrimento é gratuito. Né? Pior que você fazer esse esforço todo, passar por isso e ainda não aprender nada com ele, né? Sofreu que nem um cão e ainda jogou o aprendizado fora, porque então assim, a cada aprendizado aproveitado, a gente adquire a possibilidade de tomar decisões melhores e trilhar um caminho melhor, uma vida mais feliz. Agora, se estiver ficando focado na revolta e no negativo, realmente é um buraco sem fundo e você fica nele ali, vai afundando, ficando numa situação cada vez pior, que você mesmo está criando e ainda achando que está vindo de fora. Mas não está. Não está porque a gente vai ver no exemplo final aí do Viktor Frankl, que é um deles, que assim, não importa quão ruim a situação seja, sempre está na sua mão, o seu interno, a sua bússola, o seu centro, o seu equilíbrio, ele só depende de você, não depende de nada externo, zero, absolutamente. Então, e estando bem, você começa a perceber as coisas de forma positiva, tomar boas decisões e continua melhorando. Né? E não quer dizer que não aconteçam intempéries para você, mas você sabe que aquilo não é uma perseguição à sua pessoa, não é verdade? São coisas, porque coisas aleatórias ainda acontecem no mundo, vulcões, terremotos, tempestades, né? É parte do cenário da peça. Né? Então, nem tudo é contra você, né? Como nem tudo, em princípio, tudo é a favor de você e nada é contra. Agora, situações mais fáceis ou mais difíceis, desafiantes, podem ocorrer de acordo com a medida da nossa competência para lidar com elas. Então, percepção... Então, Mário, essa é a primeira forma de criar nossa realidade, através da percepção. Aí, naquele momento, você percebeu a situação, e aí você tem a escolha. Lembra que o Mário falou ontem que você recebe a informação aqui pelos seus sentidos, seja ouvindo ou seja vendo algo, aí você vai aqui nessa parte do cérebro, você vai na sua caixa preta aí, na caixola, interpretar. Eu quero interpretar, eu decido interpretar esta informação que está acontecendo aparentemente fora de mim, para qual polaridade? É positiva ou negativa? Né? Eu vou ver o quê? Eu vou tirar algo positivo disso ou vou escolher agir negativamente? Como eu vou agir? Então, essa é a primeira forma, né, de criar, que seria a percepção. Qual percepção você vai escolher ter dessa situação que está acontecendo? Tá bom? Inclusive, essa é a resposta para algumas perguntas que estão sendo feitas aí. Que essa situação que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, não sei mais onde. Exatamente como você quer interpretar essa situação. Como algo desesperador, como algo desesperador, ruim, acabou o mundo, ou você vai conseguir ver algo positivo disso? Então, o vai ser na fila do pão? Vai ser aquele que reclama, aquele que se desespera, que fica agoniado, ou aquele que vai ser a esperança no meio da escuridão, né? Inclusive, seja lá o que for que estiver acontecendo nos Estados Unidos, seja lá o que for que estiver acontecendo no Brasil, neste momento, aqui, agora, você, uma das 410 pessoas que está conectada nesse momento, que estou vendo aqui, você está aqui conosco, né, aprendendo, crescendo, tendo oportunidades, com interesse positivo. Neste momento, aqui e agora, é só o que nós estamos fazendo. O que de ruim está acontecendo para você? Absolutamente nada. Né? Todas essas considerações que a gente faz de Brasil, de Estados Unidos, de mundo, são coisas de futuro, é ansiedade, é ego. Né? Nós estamos nos preocupando com o futuro e não estamos presentes, porque no presente, cada coisa que acontece de uma vez, a gente lida com ela
da melhor forma possível, com a nossa melhor competência, e passa para a seguinte. Agora, em vez de olhar para o presente e tomar as decisões com cuidado, para que sejam as melhores para nós e para os outros à nossa volta, nesse momento, a gente fica preocupado com o futuro, né? Sofrendo antecipadamente, vai acabar o mundo. Né? É o fim do espaço-tempo. Vai acabar. A gente falou sobre isso na live anterior, o fim do espaço-tempo. Estar presente é um dom fantástico de você focar e o futuro não tem. Você faça o que você puder para garantir o futuro pelo seu lado, mas não preocupe com ele, porque não vai preocupar, não vai ajudar. Né? É fácil falar e mais difícil de fazer, mas é uma questão de prática, de insistência e de escolhas. E quer ver como tudo é possível e como essa questão... Quando a gente fala, que nem você acabou de falar, que a gente está dando rótulo positivo ou negativo, me veio à cabeça uma prova cabal para que você perceba que tudo é rótulo. Tá? Eu tenho um caso de uma pessoa, que não vou entrar no detalhe porque senão comprida demais, mas a pessoa no meio de uma viagem de trem, ela sofreu um problema de memória, sem motivo qualquer, era um jovem, e ele esqueceu 100% de absolutamente tudo. Então ele olhava em volta, não sabia quem ele era, onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que era a paisagem passando lá fora, e ele teve que reaprender tudo do zero. Então todos os rótulos ele esqueceu, perdeu no meio do caminho. Esqueceu que eram as coisas, seria isso, Mário? Como? Tipo, ele estava no trem e ele não sabia o que era o trem, o que era uma... Não sabia quem ele era, não sabia o nome, não sabia o que era comida, não sabia nada. E aí não sabia nada. Igual um recém-nascido, quando nasce, um bebezinho que vai aprendendo. Exatamente. Em algum momento... Eu estava falando que, por que tem que cortar a unhinha do bebê? Porque o bebê não sabe que essa mão é a dele. Ele não sabe. Ele vai ainda saber. Aí ele pega, ele puxa o cabelo dele e ele fica chorando e ele não solta, porque ele não sabe que é a própria mão dele que está puxando o cabelo dele. Ele vai aprender isso depois, né? Com a consciência dele. Então, ou seja, o bebê, ele vê tudo neutro. Ele não sabe que é uma coisa. Não existe rótulos, né? Não existe ruim e não existe bom. Então... por exemplo, o cara estava lá, então ele estava comentando. Claro que depois de um tempo ele foi aprendendo, as pessoas foram ajudando, então ele foi reaprendendo. Mas ele reaprendeu a partir de uma perspectiva zerada e entendeu que as coisas não têm um valor real, um peso real, exceto aquele que você atribui. E uma das coisas fundamentais é essa. A família dele acabou descobrindo e foram mostrar, olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou sua irmã, eu sou seu tio. Para ele era todo mundo igual, não existia... melhor nem pior, né? Não existe, porque é parente meu. Deixa eu te falar, aproveitando que esse exemplo perfeito me veio aqui, o exemplo do livro O Curso em Milagres, que tem vários exercícios para o ano inteiro. Então, eu estava fazendo um exercício que é assim, olhe para a mesa e diga, essa mesa não significa nada. Olhe para essa árvore, essa árvore não significa nada, essa cadeira não significa nada. E tudo que você vê na sua frente, diga que não tem significado algum. Aí logo que eu li, eu fiquei assim, mas... Porque a gente tem aquele, né? Agora aí depois, eu estudando melhor, eu entendi. Eu digo, entendi. E num momento de meditação que eu estava fazendo, de meditação de olhos abertos, que é a contemplação que eu falo, que é justamente atingir esse estado que você está falando, de não ver rótulo em nada. Experiência que nunca tinha acontecido, que eu esqueci, por alguns segundos, eu esqueci os rótulos de tudo, e eu estava olhando para o tapete, e eu não sabia que aquilo era um tapete, eu não sabia que aquilo era, o que é isso? Eu olhei, eu não sabia se era macio, se era, não, eu simplesmente sumiu toda a informação a respeito do tapete. Aí eu entendi que esse exercício é exatamente isso que você falou, porque a gente vive nesse dualismo, né? Isso é uma coisa, isso é outra coisa, isso é rótulos. A gente atribui o rótulo e a gente fica preocupado e a gente causa a nossa própria preocupação com o nosso próprio rótulo e com a nossa própria histórico e assim, não põe a culpa em ninguém nunca de nada, porque a culpa é só sua. Você não tem que pôr rótulo nenhum, como você acabou de dizer. Se você faz um experimento mental, mesmo que você não tenha uma amnésia, como você fez ou como você chegou a sentir, você facilmente percebe que, sabe?
O que é um computador, o que é uma tela, o que é uma parede, nada. É bom, é ruim, né? O que vai acontecer com os Estados Unidos amanhã? Não sei o que é Estados Unidos, né? O que me importa? Então, assim, se a gente está no presente, avaliando as coisas pelo que elas estão ocorrendo realmente, tomando as decisões que precisa tomar, né? E sem preocupações indevidas e desnecessárias e inúteis, porque não resolve nada, né? A gente sofre muito menos. Esse rapaz aí da memória, né, num determinado ponto, vamos dizer, ele perde a mãe dele, ou ele perde o pai dele. E eu não estou pregando que ninguém deva ser insensível, e fique muito claro, né? A perda de um ente querido, e eu tenho experiência própria, para mais de mérito, é uma coisa extremamente triste. Agora, ela tem que ser avaliada dentro do contexto do que ela é, né? Ninguém se perdeu, né? E o ser que continua, né? Nenhum ser se perde, né? Então, dentro de um aspecto maior, o sofrimento é menor porque você sabe que aquilo foi apenas uma transição. Agora, num caso desse, se ele não tem nenhuma conexão, é como alguém me comentar que fulana de tal, irmã de não sei quem, lá na China, morreu, né? Eu não conheço a fulana de tal, não conheço a pessoa que morreu, nem as irmãos, nem os parentes. Então, assim, eu fico consternado, mas isso me impacta menos. Por quê? Porque eu não atribuo rótulos para essa pessoa que eu desconheço. E a partir do momento que eu perdi a memória, eu desconheço todo mundo, inclusive os entes queridos, né? Então, e aí a pessoa, acontecendo algo bom ou ruim, para quem quer que seja, para esta pessoa, ela está em equilíbrio, centrada, e ela não tem rótulos, e ela não sofre por nada. Então, isso prova que o sofrimento é criado por nós mesmos, pelos rótulos que damos, e pela identificação com esses rótulos. Porque se a gente soubesse, tudo bem, minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai, foram as pessoas que geraram a minha oportunidade nesta realidade, eles me querem bem, eu os quero bem, então, mas eu tenho carinho, tenho amor, mas tenho amor por todo mundo é importante aqui. Vamos dizer que a gente chegue num ponto desse, todo mundo é igualmente importante e ninguém é perdido nunca, porque tudo continua, né? Então, assim, com uma visão equilibrada, a gente tende a sofrer menos, né? Porque está se desidentificando um pouco daquele meu isso, meu aquilo, vou perder, né? É sempre uma possessão, é uma questão egoísta, é uma questão de ego. Então, né? É interessante esse ponto de vista, porque isso também ajuda nessa questão que nós discutimos da percepção. E você tinha pedido com relação ao segundo ponto, senão a gente não avança, que os assuntos são imensos. Três formas, gente. A gente está falando a primeira, que é a percepção. Quando vem a informação, o que está acontecendo no mundo, na minha vida, na minha família, as coisas que estão acontecendo à sua volta. Como você escolhe perceber essas coisas? Você escolhe rotulá-las de ruim, de negativo, de péssimo? Ou você escolhe aprender com elas, enfim, olhar um ponto positivo nela? Essa é a primeira, né? Que é a percepção, a escolha da percepção. E agora o Mário vai falar a segunda forma. A segunda é a atitude, ok? É o que você, partindo da percepção que você decidiu tomar, você escolheu a sua percepção. A partir disso, você percebeu coisas, né? E você, de uma forma diferente daquela, talvez ruim, que você percebia antes, você passou a perceber de uma forma mais positiva, passou a ver mais opções, e você passa a tomar atitudes a respeito daquelas coisas. O que você vai fazer a respeito? Isso também são escolhas. Você vai estar vendo outras opções e você vai estar decidindo a favor delas, né? E escolhendo opções que sejam positivas para você e que tragam positividade para a sua vida e para a vida das pessoas ao seu redor. Ok? Isso através depois de um exemplo, quando a gente fechar com um exemplo em cima dos três, fique mais claro. Mas a atitude, ela não é exatamente... A percepção é como você percebe as coisas. A atitude é o que você faz a respeito daquilo. Você também pode ter atitudes que você considera negativas e positivas, coisas que vão agregar para a sua vida, né? E coisas, por exemplo, sei lá, você pode estar em qualquer situação, você percebeu que tem duas opções, e você pode ficar lá jogado na poltrona, assistindo televisão ad infinito e se lamentando, ou você pode ir se matricular numa escola, fazer um curso e tirar, né, o pé da lama, né? Isso falando de uma forma grosseira e rápida. Mas, assim, deixa eu dar um exemplo aqui, Mário, bem simples. Então, o primeiro é a percepção, o segundo a atitude. Mas um está ligado no outro, né? Um segue o outro.
para ter, porque, por exemplo, percepção. Uma pessoa falou algo e você interpretou lá na caixa preta, né, na caixola, interpretou, você teve uma percepção de escolha negativa, que aquela pessoa te ofendeu, ela falou para te provocar. Aí a segunda coisa, a partir do ponto de percepção que você escolheu, foi o negativo, que foi levar para o pessoal, aí você vai para o segundo ponto, que é a atitude. Aí você vai lá e tchum, a pessoa deu uma atitude, brigou, esperneou, né? Você interpretou pela sua percepção negativamente, a atitude vai ser congruente com a percepção que você teve. Agora, se você escolher ter uma percepção ali positiva, ou dar, digamos assim, o crédito da dúvida para a pessoa, não, talvez ela não falou por causa disso, não. Talvez ela, sei lá, ela estava com a cabeça quente, alguma coisa aconteceu na vida dela, deixa ela. Aí a sua atitude vai ser diferente, né, Mário? É por isso que os sábios, né, sempre recomendam que você introduza um tempo entre perceber algo e reagir sobre aquilo. Em vez de reagir, porque reagir é assim, você puxa a ponta do palito e o resto vem junto. Isso é reagir. Agora, agir é o seguinte, você percebeu alguma coisa, separou uma da outra e quando decidiu agir, mesmo que fosse igual ao que você fosse fazer reagindo, você tomou uma decisão consciente e não simplesmente saiu no automático e fez a ignorância. E você estava falando, me veio um exemplo de 30 anos atrás de um treinamento que eu tive na empresa, onde o cara descrevia uma situação exatamente desta e a pessoa estava andando numa estrada do interior, estrada de terra, com o carro, e de repente, numa curva, né, que mata de um lado, mata do outro, não tinha uma visibilidade grande, sai alguém dirigindo que nem um louco, fazendo zigue-zague da curva, e grita para ele assim, tipo, a pessoa que está passando, né, que fez meio que quase uma barbeiragem, grita, vaca, aí o touro, né, aí ele grita de volta, imbecil, e aí faz a curva e atropela uma vaca, entendeu? A pessoa estava tentando avisar, né, fez a barbeiragem porque fez um esforço de desviar, tentou avisar ele que tinha alguma coisa lá, mas ele já interpretou como sendo um xingamento e já reagiu, xingou de volta, em vez de prestar atenção que aquilo era um alerta, né? Foi ele que escolheu interpretar como um xingamento o que era um alerta, porque ele foi para o automático. Esse exemplo, assim, para mim foi perfeito, porque ilustra 99% das situações. Agora, uma coisa que você falou que me lembrei de outra nós não falamos da crença, né? Infelizmente, porque aquelas crenças que a gente tem que acabam servindo de filtro, quando você falou de que a coisa passa pela caixa preta, a caixa preta está cheia de crenças lá dentro. E elas ficam... medos, de ideias. Nesse exemplo aí, a gente está acostumado a que uma pessoa de carro que põe a mão para fora, faz um gesto e grita, está xingando. Então você já tem essa expectativa e já... Aquilo é xingamento, é xingamento. E você nem pensa que pode ser um alerta para uma situação de perigo. E aí você ignora, reage e faz a coisa errada, porque seguiu uma crença de um padrão velho seu, de um paradigma antigo. Né? Então, as crenças, elas são críticas para nos atrapalhar nessa questão da percepção. É claro que a gente pode procurar um lado mais positivo, mas procurar nos libertar das crenças que temos, porque se é uma crença, ela é baseada, não tem nenhuma base real em fatos, e ela está atrapalhando a sua vida e pesando contra você. Então, cuidado, sempre muita atenção quando está tomando decisão, fazendo escolhas, inclusive sobre a percepção e a atitude, né, para não estar usando crenças antigas. A gente tem crenças de todos os tipos, coisas que a gente foi ensinado, às vezes, desde criança, e aceitou, nunca discutiu, e está lá embutido, a gente nem sabe, né? Que é um tema para aquele outro tema final que a gente tem. Mas a crença, ela influencia totalmente as duas coisas. Né? Então, assim, a primeira forma é a percepção, aí a segunda é a atitude. Elas estão ligadas, né? Aí, para que você possa ter uma percepção e uma atitude positivas, é sempre bom introduzir o tempo entre elas, né? Ou seja, não toma decisão de supetão, não reaja de uma vez ali, pensa, respira,
né? Analisa melhor, não toma atitude assim, até que você tome uma atitude realmente pensada, escolhida, não com base nas suas crenças, que são realmente as reações automáticas, elas são realizadas pelo nosso banco de memórias das crenças que a gente tem, né? Então, foi como você deu um exemplo. E eu queria dar um exemplo aqui, já agora positivo, sobre essa questão da percepção e da atitude, que aconteceu na minha própria vida. Eu era recém-casada, a gente não tinha carro ainda, e vários anos atrás, aí uns 10 anos atrás, e eu disse assim, né? Eu disse para o meu marido, nós vamos comprar um carro. Aí ele olhou e disse, mas que dinheiro? A gente não tem, a gente tinha acabado todo o nosso dinheiro em casamento, lua de mel, um monte de coisa, né? Mal tinha lugar para morar, não tinha carro. A gente usava emprestado dos meus pais. Aí eu disse, a gente vai comprar sim. Aí ele, mas com que dinheiro? Eu falei, não interessa, Deus proverá. Eu falei. Então eu acreditei ali que eu ia conseguir uma forma, haveria uma ajuda sobrenatural na minha vida que eu iria conseguir um carro. Então foi a primeira. Ou você teve uma intuição. Uma intuição, isso. Aí eu acreditei naquilo. Eu escolhi olhar para o lado positivo, que tá bom, não tenho na minha conta agora para comprar um carro, mas eu sei que alguma coisa vai vir, vai vir. é possível, tudo é possível. Aí, a segunda coisa foi, direcionada por essa decisão aí de percepção, eu falei, vamos olhar, vamos nas concessionárias visitar para ver qual carro a gente vai comprar. Aí ele riu de mim, ele falou, nem dinheiro a gente tem que vai entrar na concessionária sem dinheiro? Eu falei, não, eu não falei que Deus proverá? Não, a gente vai ter um carro. Porque assim, eu usava muito essa linguagem, mas eu sempre entendi, né, que existia, como funcionava o jogo da vida, né? A gente só usava outros nomes. Aí a gente foi, e ele morrendo de vergonha. E eu andando lá na concessionária, perguntando, tá bom, e vamos comprar. E quanto se eu der 5 mil de entrada? Aí o meu marido não tinha nada na conta. Mas eu fui, a gente visitou todas as concessionárias da cidade. Quando tinha feirão, a gente ia. Isso foi em torno de um mês, nessa atitude de ir lá e ver para frente. Até que, depois de um mês nessa atitude aí, a gente entrou numa concessionária e sem dar R$ 1 de entrada, a gente saiu de lá com um carro, com uma parcela que era igual a de outras pessoas que deram entrada. Ou seja, uma parcela que encaixava certinho no nosso orçamento. Todo mundo ficou assim, mas como vocês compraram um carro sem entrada? Como isso? Até hoje eu não sei como foi isso. Até hoje eu não sei como isso aconteceu, mas eu cheguei com o carro 0 quilômetro em casa, contando para todo mundo essa história. Então, para mim, essa ficou uma lição de você acreditar e você agir conforme aquilo que aquela decisão de percepção que você tomou. Porque eu só dizia assim, eu acredito, mas a minha atitude é contrária. É só falando negatividade, é dizendo que não vai dar certo, que as coisas estão ruins, que é muita crise. Aí a minha atitude não está congruente com o primeiro passo, não seria isso, Mari? Então, desculpa que eu perdi um pouquinho agora, que acabou de falhar um tiquinho, mas assim, eu estou entendendo que sim, estão conectadas. Inclusive, a atitude da pessoa é diferente da decisão. Tipo, ela diz que ela acredita, que ela escolhe olhar positivo, mas a atitude dela revela o negativo. Então, não está batendo uma coisa com a outra, né? E também não é uma coisa que muda assim, fácil e rápido, para quem já está trabalhando no negativo ou no difícil, por muito tempo e está ali mergulhado, ele não é no primeiro dia, na primeira. Tem que praticar, que nem tudo tem que praticar. Às vezes pode ser que no estalo venha, mas no caso para você já estava lá, você não teve dúvidas, e isso faz com que a sua intenção, porque você já está afetando também a intenção, com a sua atitude, a sua forma de ser, porque todas as coisas estão ligadas. Alguém observou isso, eu fiz 3 postagens hoje, e 4, na verdade, falando sobre esses 3 pontos, como prévia, para dar uma esquentada no assunto, e alguém comentou isso, mas elas estão todas interligadas. Estão. Só que essas 2 primeiras estão mais diretamente sobre a sua habilidade atual do que a intenção. Mas você também já está usando um pouco da intenção, que você sabe que isso vai vir de algum lugar, que vai dar certo. E quando você vai com tanta certeza ao pote assim, você está aumentando a probabilidade daquele acontecimento futuro acontecer de algum jeito.
Às vezes a gente não sabe como e não precisa saber. O importante é que a probabilidade suba e que o negócio ocorra. Então, você já está impactando também a intenção, né? A intenção está muito clara e lúcida. E você vai lá, circulou entre os carros, tocou, viu qual era da sua, sei lá, do gosto, mas aquilo vai tomando uma realidade para você que vai pressionando a probabilidade a subir, entendeu? É o que chamam de tela mental também, né? Você está fazendo uma tela mental, você está visualizando. Muitos artistas, muitos atletas usam essa questão da visualização para se ver fazendo aquelas acrobacias, obtendo aqueles resultados, e eles se veem, né, fazendo aquilo, e além de praticar e treinar também, eles enxergam o objetivo deles. E isso também conduz a que o objetivo ocorra. E você comentou isso daí, tem um famoso, não sei se é Maharishi Mahesh, sei lá quem é, um desses gurus indianos nos Estados Unidos, que um dia chegou numa cidade e falou para os discípulos, não, nós vamos fazer um grande templo aqui. Mas, mestre, de onde vai vir o dinheiro? Aí o cara respondeu para ele, não se preocupe com isso, o dinheiro vai vir de onde ele estiver. Eu lembrei dessa... É assim que funciona. Então, pai, vamos para a terceira. E tem o exercício, pessoal, que o Mário vai ensinar aqui, o exercício que para justamente essas limpezas dessas crenças, medos subconscientes aí, ele vai ensinar aqui para a gente, porque, como ele mesmo falou, o primeiro passo, quando a gente recebe a informação para interpretá-la sem aquele rótulo, a gente precisa limpar essas crenças aí, porque elas acabam fazendo a gente viver no piloto automático. Então, a primeira é que o pessoal que está anotando aí, pode ser que alguém tenha entrado agora, a primeira forma de criar realidade é a percepção, você percebe que rótulo você quer dar, ou se vai dar algum rótulo. A segunda é a atitude, e a terceira, Mário vai falar agora. Então, a terceira é a intenção, e ela está, que a intenção é a vontade do ser que você é, né? Da centelha, se você quiser dizer da forma, da unidade de consciência que você é, da centelha, do ser, né? Não é o personagem, porque o personagem, se a gente não tivesse identificado com esse monte de crenças na cabeça e com esse monte de ego, a gente seria apenas o ser andando dentro do corpo do personagem. Mas a gente vai criando um monte de tralha, carregando aquilo, tendo um monte de filtros, né, na nossa caixa preta, e se identificando com ele e se perdendo. Então, às vezes a gente está achando que quer uma coisa, quando no fundo, realmente, o ser que somos quer outra, né? Agora, quando você tomou uma decisão dessa com a questão do carro, você sabia muito bem o que você estava querendo fazer, você estava com aquela vontade, e você sabia que aquilo ia acontecer de algum jeito, não importa como. Então, essa é uma vontade do ser, né? Agora, quando você começa a ter muita dúvida, ou quando você está só emprenhado pelos ouvidos da propaganda, não, porque você quer aquilo, porque alguém disse que porque o vizinho tem, porque eu preciso ter também, porque é legal, né? Sei lá, se você realmente está querendo aquilo. E às vezes a coisa não anda e não desata, né? Porque às vezes você nem sabe exatamente o que quer, né? E às vezes você não se acha merecedor, que é outra âncora terrível aí no caminho, né? Você tem um monte você precisa pagar alguma coisa, então você não vai conseguir o que você quer. Tem um monte de coisas no caminho. Mas, enfim, se você está com essa clareza de intenção, né, ela faz com que, dentro daquele mecanismo que a gente explicou, do reino de todas as possibilidades que estão calculadas, com probabilidades atribuídas, nós estamos influenciando a probabilidade de um determinado evento futuro, né? Por exemplo, no caso que você estava falando de você conseguir comprar um carro, ou eventualmente um tema de doença que você quer se curar, ou alguma outra coisa do tipo, né? Você está pondo um peso maior na cura, ou na aquisição, ou no recebimento, né? Para que aquilo ocorra, né? Então você está subindo a probabilidade com o esforço da sua intenção. Agora, é o que eu falei, como você falou antes, está tudo interligado. Fala. Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. A intenção é o mesmo que o desejo? Veja, comunicação é sempre um tema delicado, né? Desejo, em geral, está mais atribuído a uma coisa do personagem, né? Geralmente, quando se fala, eu tenho desejo disso, desejo daquilo,
sei lá, de repente eu tenho o desejo de comer um bolo, né? Sei lá, Ai, tá? Então, assim, dentro desse é aspecto, algo bem profundo, no caso, né? Seria isso. nós estamos tentando chamar de intenção, e veja, o ideal é você não tentar associar com outras palavras, né? Se puder. Tentar entender o que é, porque intenção também é uma palavra. A gente não tem como nos comunicar por nada que não sejam palavras. Então, quando estamos usando intenção, eu estou tentando usar São um sinônimo. propósitos. É difícil, mas é aquela coisa que você sente quando você quer algo, né? Quando você deseja ver algo manifestado. Quando, por exemplo, o meu exemplo do carro. Eu era recém-casada, e assim que a gente casou, pouco tempo depois eu engravidei. Então, aí que me deu vontade de ter um carro que eu ia precisar, né? Para se locomover, eu não queria estar usando dos meus pais. Então, eu tinha uma intenção muito forte ali. E como o Mário falou, tem a intenção que é, digamos assim, eu quero porque todo mundo está fazendo, eu vou na modinha. Ou eu quero porque realmente é uma coisa do ser, é uma coisa intuitiva, da alma, sabe? Eu Uhum. até digo que tem sonhos, que são sonhos da alma, assim, que é aquela coisa que você não sabe de onde vem, que te move, que tu pensa ali dia e noite, entendeu? É isso que a gente está tentando explicar com as palavras que são assim um meio de comunicação muito muito lento, muito raso, né? Porque assim, o problema das palavras é que assim, cada um de nós atribui, de acordo com a sua cachola preta, os próprios significados para as palavras que usa. E quando você ouve alguém dizendo a mesma palavra, você acha que é aquilo, né? Mas não necessariamente é. Então a gente tem que tentar ficar o mais neutro possível para tentar entender o significado mais profundo, independente da palavra que está sendo usada. Aliás, por isso que o Tom muitas vezes cria palavras, né? Conceito para não ter perigo de identificação nenhuma, para facilitar o entendimento sem a barreira daquilo que já está na caixa preta. Agora, o exemplo é sempre interessante, né? O que me vem à cabeça aqui é o seguinte, por exemplo, na minha vida, né, que são sempre exemplos úteis da nossa própria experiência, eu estava durante muitos anos trabalhando em indústria, por final na indústria automobilística, estava extremamente insatisfeito com aquele negócio de ficar produzindo veículo para empurrar para as pessoas, apesar da gente gostar de ter um bom veículo e tudo mais, mas assim, eu estava numa perspectiva seguinte, todo dia a gente joga, sabe, milhares de veículos na rua, numa rua que não tem espaço, não tem estacionamento, que polui, né, que gera lixo, que gasta combustível, que polui o ar, assim, e anos aquele ambiente interno lá meio desagradável, e eu queria uma mudança de vida, né? Eu comecei a vislumbrar que eu queria algo mais positivo, que eu fizesse algo, uma contribuição melhor. E aquilo ali eu fui aguentando, porque durante muitos anos eu fiz muitas coisas com prazer, mas no final já não tinha mais, estava fazendo por obrigação, estava esperando atingir algumas metas de vida e sair fora e mudar daquilo. E coisas começaram a andar na realidade e surgir em função dessa intenção de fazer algo mais positivo. Eu acabei me envolvendo com essa busca interna, busca pessoal, com filosofia, com metafísica, e acabei esbarrando em conhecer o Tom, né, por acidente, que nunca é acidente, através da internet. E aí descobri o livro dele, depois de ver alguns vídeos dele, me apaixonei pelo assunto, e eu falei assim, me deu aquele desejo, que nem esse do carro aí, de conseguir traduzir aquilo, porque eu tentava falar com as pessoas, não conseguia que elas entendessem nada, porque nem podiam ler inglês, né? Eu estava lendo inglês, mas não tinha em português, e aí eu falei assim, eu vou traduzir esse livro. Sabe quando veio para mim, do mesmo jeito que você falou do carro, veio para mim, eu vou fazer isso. Dane-se o mundo, eu vou fazer isso, entendeu? Não me importa como vai sair. Aí fui procurar o contato com ele, dei umas voltas, acabei achando, ninguém estava fazendo, ele me autorizou de imediato, pode fazer, né? E eu comecei a fazer e começou a sair, e assim, claro, são 3 livros, mas você começa na primeira página e termina na última de cada um, e uma hora acaba. Então, depois quando você quando você não... Traduziu esses 3, olha o calhamaço. Então, e assim, no começo eu estava trabalhando ainda, comecei trabalhando, fiz tudo isso aí,
trabalhando em horário pessoal, fim de semana, férias, com maior tesão, com maior gosto, porque era o que eu queria fazer, entendeu? E assim, ele não existia, ninguém estava fazendo, né? Eu comecei, consegui ter autorização, fui até o fim, fiz, aí não tinha facilidade para encontrar editoras e tudo mais, fui atrás, descobri como fazia para imprimir, me ajudaram a mostrar como vender pela internet, fizemos um site, e hoje, né, a gente tem cerca de 2.500 livros vendidos, né, porque as pessoas se interessaram, porque o tema é bom. Então, assim, está indo ser útil para as pessoas, para melhorarem a sua qualidade de vida, e assim, surgiu, se quiser chamar isso de um desejo, pode chamar, né? A palavra que o Tom escolhe para descrever isso é intenção. É uma intenção pura ao nível de ser. Você resolveu, ponto. Então vai sair. De um jeito ou de outro, você não sabe o caminho, mas você não tem que saber. O universo te ajuda com isso. Você vai descobrindo algum caminho. Quando você, eu digo assim que é algo que vem que... Eu digo assim, que até que possui a gente, que move, que você não vê, que passa madrugadas. Alguém até falou aí a sua história com o livro, quando você leu o My Big Tom em inglês e disse, eu vou traduzir, faça chuva, faça sol, você sabia que aquilo ia ser maravilhoso. Eu também, quando eu senti, cria um canal, começa a falar e eu fui movida. Eu não fiquei pensando, vou criar um canal, eu quero seguidores, eu quero... Não, eu só tinha um negócio queimando dentro de mim, eu queria explodir. E eu fui lá e fiz, e o resto tá aí, né? Então, eu consigo para as pessoas a intenção de alma, assim, de algo muito profundo, que é essa conexão com o ser, né? Que você usa o termo ser, assim como o Eckhart Tolle, ele também usa a palavra ser com letra maiúscula nos livros dele, que é o centro, né, de quem nós somos, que eu chamo de centelha, de quando vem da centelha, quando vem do ser, quando vem da essência, aí segue sem medo, fecha os olhos e se joga, né? Porque é pura e vai dar certo. É exatamente isso. Agora, eu estou falando desse exemplo, porque esse exemplo foi muito marcante, porque eu já estava numa fase onde já estava ficando mais perceptivo para estas coisas. E aí, conforme eu fui aprendendo isso, eu comecei a rebobinar e ver como é que eu tinha conduzido a minha vida. A minha vida está plena de exemplos onde eu decidi fazer o que eu ia fazer e pronto. Quando eu resolvi fazer a engenharia, eu fui lá, entrei na escola. Aí, na primeira vez, eu não entrei numa escola que eu queria. Eu falei, não, o ano que vem eu vou entrar. Aí fui lá, fiz mais um ano vestibular, entrei na USP, lá na Politécnica, né? Consegui um emprego na indústria, né? Tive cargos rapidamente de gerência, cheguei à diretoria, queria gerenciar uma fábrica, quis viajar, fui parar na Argentina, fui trabalhar fora, depois fui para a África do Sul, né? Então, assim, tudo que eu fui estabelecendo como uma meta prática de vida, só que eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo essas coisas, eu estava tendo uma percepção, estava tendo uma atitude, porque você não decide ficar um engenheiro e você fica um engenheiro porque caiu do céu na sua cabeça. Da mesma forma que você decide traduzir um livro, você tem que traduzir as 200 páginas do livro, de cada um deles. Ela não vai cair do céu traduzida para você. O que você decidiu foi traduzir o livro, então vai traduzir. Eu decidi ser engenheiro, eu vou ter que passar pela escola de engenharia. Mas eu vou ter êxito em terminá-la, eu vou ter êxito em conseguir um emprego nessa área, né? Eu vou ter êxito nessa profissão. Então, assim, a vida inteira eu fiz coisas dessa forma, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E às vezes você não precisa saber. Se você já tem uma determinada determinação e seu ser está indo para frente com aquilo, é como você resolveu comprar aquele carro, né? Você já tinha uma sensação de como era, mesmo sem ter o compreensão total de como aquilo funcionava que você tem hoje, né? Interessante. Então, só recapitulando aqui, pessoal, a gente está falando das 3 formas de criar realidade. Por criar realidade, que a gente falou que primeiro foi a percepção, né, Mário? Isso. A segunda é a atitude, as nossas ações. E a terceira, a intenção. Aqui que a gente está dando todos esses exemplos aqui. E a gente percebe que naturalmente o jogo da vida
é feito dessas para que os personagens realmente criem a realidade usando esses três passos. Tanto que a gente deu aqui os exemplos, tanto meu quanto do Mário, que a gente consegue hoje identificar quando nós estávamos inconscientes no jogo, né? Dormindo no jogo, a gente naturalmente ia criando a nossa realidade desse jeito. Percepção, atitude e intenção. Hoje que a gente já sabe como funciona, a gente olha para trás e vê, olha, sem saber eu já estava fazendo isso. Então, por isso que é ótimo o despertar da consciência, porque você pode jogar o jogo da vida acordado, consciente. Você vai tomar atitudes mais pensadas, você vai escolher que eles... Você não vai simplesmente que a vida vai acontecer com você, mas você vai fazer acontecer. Então, é mais legal você se sentir assim, com esse equilíbrio de criação da realidade, mas no controle da sua vida, e não achando que não adianta, já está predestinado, eu nasci para isso mesmo, dá certo para os outros, para mim não é isso. É um empoderamento, né, que eles chamam, empoderamento. Você está criando a sua realidade. Se você acreditar que a sua realidade está acontecendo para você, isso é uma visão extremamente negativa e que você não tem qualquer participação, né? Primeiro, que eu vou arriscar dizer para você, né, lamento, mas você está errado, não é assim, né? Você precisa experimentar algumas coisas. E para isso vale a pena lembrar também a questão da física quântica e da física digital. São realidade futura, ok? Oi, voltei. Quer recomeçar, May? Não, bora levar aí pra gente não vir, porque senão vai ficar 2 vídeos no IGTV. Tá bom, não, tá bom. Vamos ver se retoma. Se você está ouvindo, pelo menos, é só a sua imagem que ficou congelada. Eu continuo te ouvindo, ok? Bom, então... Minha imagem congelou e eu me congelou meio... Vamos ver aqui, então. Vai ficar 2 vídeos. Vamos tentar. Eu vou reconectar, então, tá? Tá bom. Porque eu acho que a minha imagem vai voltar. Agora... Gente, muito obrigada, viu?